E por último, a gente vai estar implementando esse método que está aqui, que é o método retirar cliente fila. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como sempre, é limpar a tela. E depois a gente vai fazer uma verificação se há clientes, né, na fila. Essa aqui é aquela nossa variável global que está sendo incrementada a cada inclusão de um novo cliente na fila. Então, se ela for igual a zero, porque não existe nenhum cliente na fila, então a gente deve, eu vou fazer o seguinte aqui, vou definir a cor de tela do console como vermelho e vou informar ao usuário que não tem nenhuma senha, né? Não, nenhuma senha retirada. Reseta a cor de tela do console e permite que a tela pare para que o usuário possa ver. Tá? E a gente retorna para o início da aplicação ou para o menu. Ok? Então, se eu tiver pelo menos um cliente na fila, que vai ser igual a 1, não vai entrar nesse if, então a gente continua com a execução da aplicação. Vou definir aqui uma variável do tipo random, que eu vou precisar aqui fazer a geração daquele número randômico que eu comentei, né, para estar fazendo os atendimentos e a simulação dos caixas automaticamente, conforme eu comentei lá no primeiro vídeo de comentários, né, sobre o enunciado da atividade. Vou fazer a atribuição aqui dessa variável atendimentos com o número total de clientes que foram cadastrados na fila, porque eu vou estar fazendo um loop for logo aqui embaixo, e esse loop for vai ser para o atendimento dos clientes. Então, cada vez que eu passar no loop, eu vou fazer um decremento dessa variável cliente, como se eu estivesse simulando o cliente que foi atendido e que saiu da fila. Então, se eu usasse esse cliente aqui diretamente aqui no nosso loop for, a gente já teria aí um erro na segunda interação aqui do loop, porque esse número seria menor daquele qual ele foi iniciado. Então isso aí gera um erro no tempo de execução. Então eu estou pegando a variável atendimentos para fazer o loop aqui, e a cada interação desse atendimento ele sempre vai ser igual ao total de clientes que estavam na fila. Vamos supor que a gente tivesse 5 clientes na fila. Nesse momento aqui que eu chegar nessa linha de código, o atendimento também vai ser igual a 5. Quando eu atender o primeiro, o cliente vai ser igual a 4, mas o atendimento vai continuar como 5, porque ele recebeu o valor que estava no cliente nesse momento que estava aqui, tá? Então eu posso ir decrementando os clientes que foram sendo atendidos sem prejudicar o meu loop. Então, tendo dito isso, vamos gerar aqui um caixa randômico, né, como se fosse uma inteligência aí artificial para definir qual é o caixa que está livre, e a gente pode fazer o atendimento correspondente. Esse comando handle next 1,9 vai me retornar um número randômico ou aleatório, como vocês preferirem,
entre 1 e 8, né, que poderia ser, algumas pessoas costumam utilizar 8 mais 1 para ficar mais legível, mas isso aí vai de cada um, né, o que cada um gosta de fazer. Para o nosso switch case aqui, a gente também vai estar tendo como referência o enunciado que foi proposto lá pela atividade da faculdade, e vai fazer o atendimento de acordo com o caixa que ficou disponível. No caso, se for o caixa 1, o caso 1, né, e o caso 2, para caixa 1 e 2, a gente vai atender a categoria do tipo P. Tá? Isso aqui está mostrando o erro porque o nosso método atender ainda não existe. A gente vai estar criando ele em seguida. E aqui eu vou dar um WriteLine. E a única coisa que eu vou dizer aqui nesse WriteLine é uma quebra de linha. Esse WriteLine ele já é uma linha nova, né? Então, passando essa quebra de linha aqui é como se eu estivesse fazendo aí duas linhas. Então, vou dar um break aqui para esses dois casos, caso 1 e caso 2, e vamos seguir adiante. Então, como os demais casos, eles vão ser similares aqui à forma como eu estou escrevendo, eu vou fazer o seguinte, vou dar um pause novamente no vídeo, e assim que eu terminar de digitar, eu retorno para a gente poder ganhar tempo, só mais um minuto. Então pronto, já digitei aqui todas as opções de acordo com o que foi pedido lá no enunciado da atividade. Nesse caso aqui a gente não vai precisar da opção ou do caso default, né, porque isso aqui não é uma opção que está sendo definida pelo usuário. A gente sabe que só vai ter opções aqui de 1 a 8 e não vai passar disso, então o caso default nunca vai ser alcançado. Então o que a gente vai fazer agora é vamos implementar o método atender. Vamos dar um F12 aqui. Vocês podem ver que ele cria assinatura automaticamente de acordo com o que a gente definiu lá. Tá? Ele cria um método com a assinatura correspondente, né? Aqui eu vou deixar esse primeiro parâmetro como caixa mesmo, só que aqui em vez de P vai ser categoria. Eu acho que fica mais legível. Isso é uma coisa importante também, pessoal, de estar levando isso em consideração, né? Quando você estiver desenvolvendo um projeto, procura sempre estar usando a palavra por inteiro. Você tem espaço o suficiente disponível na sua tela, entendeu? Tem alguns programadores antigos que gostam de usar apenas uma letra assim, e isso dificulta a leitura e a manutenção do sistema, principalmente se você for fazer um sistema que outros programadores vão estar pegando para dar manutenção, ou até você mesmo futuramente pode estar tendo dificuldade de entendimento de código e perdendo tempo por conta desse tipo de variáveis que não foram definidas por extenso. Então, fiquem ligados com isso aí. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse método atender é fazer a chamada ligando um outro método atender, que nesse caso vai receber apenas um inteiro e que ele ainda não existe. Então, antes de continuar implementando esse método atender aqui, dessa assinatura que recebe dois parâmetros, a gente vai implementar esse método aqui, atender, que recebe apenas um parâmetro e está sendo negado aqui, vai retornar
um tipo booleano se é verdadeiro ou falso, porque aqui, mais uma vez aí seguindo a convenção do que foi pedido lá, né, no enunciado da faculdade, é que a prioridade é para a categoria do tipo A, ela deve subscrever todas as outras prioridades. Então aqui vou definir uma variável do tipo senha preferencial, tá? E vou procurar aqui na nossa fila o primeiro item que satisfazer a seguinte condição. Esse Czinho que eu estou usando é um método, é uma variável anônima, tá? Que eu não vou estar entrando em detalhes agora, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é uma comparação entre a variável, a categoria do tipo A convertida para string e a propriedade categoria lá do nosso objeto aí, jfila-banco, né, ou da nossa classe. A gente vai trazer o primeiro item que tiver lá que for correspondente para a categoria A. É isso aqui que esse método faz, é um método de extensão, tá? Isso aí é uma outra propriedade aí que o C# oferece, e o C# e o link, tá? Para estar percorrendo a nossa lista, tá? O filo de clientes, e estar verificando essa condição que está aqui. A gente está fazendo uma busca, na verdade. Então esse método aqui, que ele faz? Ele traz o primeiro item que for da categoria A, se ele não encontrar, ele retorna nulo. Então, se a nossa senha preferencial for diferente de nulo, eu vou fazer um writeLine usando o interpolador de string do C#6 e vou informar aqui que o caixa que foi o valor recebido ali por parâmetro, vai dizer o número do caixa que estava livre. Vou fazer um write aqui, atendimento, espaço, definir a cor do console para amarelo, e vou informar que o atendimento foi preferencial. Reseto a cor do console. E aqui vou fazer um write usando aí o interpolador aí de string do C#6 mais uma vez, informando a senha que acabou de ser atendida. Então, senha preferencial, ponto senha, já vai retornar a categoria e a senha interpolada, como a gente já viu. E aqui, para remover da fila, diferente lá do C, né? Isso é outra facilidade aí de uma linguagem de alto nível. Eu só preciso chamar o método remove, que já está disponível nesse tipo de fila genérica, esse tipo de lista genérica, perdão, né? Que faz parte aí do System Generic, System Collection Generic, esse import que está aqui.
ele nos entrega aí essa facilidade de poder estar removendo um item da lista sem ter que fazer, sem ter que ter aquele trabalho que a gente tinha na linguagem C de ficar percorrendo, né, pelas posições da fila encadeada. Então aqui eu vou fazer um decremento dos clientes que estavam na fila, né, já que um saiu da fila. Essa aqui é a nossa variável global lá que armazena os números de atendimento. E vou dar um retorno do tipo verdadeiro. Ou seja, existia um cliente preferencial da categoria do tipo A que foi atendido. Então, se ele foi atendido, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Então, a primeira coisa que a gente faz quando entra no método atender aqui, passando a categoria, é verificar se o caixa que foi chamado pode atender alguém da categoria A. Então, nesse caso aqui, se ele foi atendido e retorno verdadeiro, ele não vai entrar aqui nessa condicional. Ok? Então, vamos continuar aí com o nosso método atender, já que a nossa prioridade, que era a categoria do tipo A, já foi atendida, ou não. Então, vou criar uma variável aqui do tipo senha preferencial também. Eu posso criar uma variável do mesmo nome, porque elas estão em escopos diferentes. Não há problema de compatibilidade, né? Aqui eu vou fazer a mesma busca. Vou retornar o primeiro item da categoria correspondente que foi informado ali por parâmetro. Sempre convertendo para string para poder comparar de forma adequada. Então, se a senha preferencial for diferente de nulo, eu faço um atendimento preferencial. Vou renomear aqui, porque eu digitei errado. E faço aqui a nossa, utilizando o método remove, a gente faz a remoção aí desse cliente da fila, né? Caso ele realmente tenha sido encontrado aqui e seja diferente de nulo. Caso contrário, else, a gente vai definir uma variável comum, dessa vez senha normal. Eu não posso utilizar o mesmo nome porque estamos até estamos em escopos diferentes aqui no else. Eu poderia também usar uma variável de mesmo nome, mas eu vou usar uma variável com nome diferente para efeitos de convenção e de facilidade de leitura. Tá? Isso facilita para a gente poder dar uma manutenção depois, ou para algum outro programador aí que venha pegar esse código para dar manutenção também. Então aqui vai ser quase que a mesma ideia, sendo que ao invés de amarelo eu vou dizer branco na cor de tela aqui do nosso console. Então a letra maiúscula aqui. Um detalhe
E além disso, ao invés de remover senha preferencial, vamos remover senha normal. Ok? Então, independente do tipo de prioridade que tenha sido atendido, saiu alguém da fila e a gente decrementa nossa variável global de cliente. Eu não sei se vocês notaram que aqui eu estou usando dois métodos diferentes. Na verdade, eles têm quase o mesmo funcionamento. Esse first ou default, ele vai retornar o primeiro item que for correspondente a essa condição aqui, ou seja, categoria foi igual a categoria que veio por parâmetro convertida para string, ou seja, vamos supor que aqui seja categoria N. Ele vai percorrer a lista e vai trazer o primeiro item de categoria N, e caso contrário, caso ele não encontre, ele vai retornar nulo. Nesse caso aqui desse método first, sem nenhuma condição, ele vai trazer o primeiro item dessa lista, ou dessa fila, como preferir. E eu também poderia passar aqui uma condição para que essa pesquisa aqui retornasse o primeiro item. Tá? Poderia fazer isso que está aqui em cima também, sem problema algum. Mas qual a diferença entre esses dois métodos? O first e o first or default. É que esse first or default ele vai retornar nulo caso não encontre. E esse método first ele vai dar um erro. E vai quebrar a sua aplicação caso ele não encontre um item que corresponda a uma certa condição ou qualquer item da fila. Se a fila estiver vazia, por exemplo, e você utilizar esse método, vai dar um erro. Mas por que eu estou utilizando ele aqui com segurança? Porque eu sei que antes de chamar o método atender e antes de entrar aqui nesse switch case, a gente já verificou se existia um cliente na fila aqui. Ou seja, então, se a gente chegar nesse escopo aqui, né, desse método, se a gente chegar aqui até esse ponto, aqui nesse else, é porque tem alguém na fila. Então, nunca vai dar erro aqui nesse método first. Então, mas mesmo assim, eu sugiro que vocês utilizem esse método com uma certa cautela, né, para evitar algumas surpresas. Então, para finalizar, pessoal, só falta a gente implementar esse método aqui do caso 5, que vai ser um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, eu estou passando aqui um tipo de parâmetro diferente. Tá? Então vamos implementar esse método aqui. Vou clicar aqui nessa lâmpadazinha e vou pedir para o Visual Studio gerar esse método para mim com essa assinatura diferente. Tá? Agora que ele já zerou, vou dar um F12 e aí vocês podem ver que ele está diferente desse outro método que está aqui embaixo. Tá vendo? Esse método aqui embaixo ele está recebendo um único objeto do tipo categoria, um único enumerador. Aqui já é um array de categorias, ou seja, pode ser uma, pode ser várias. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui não é limpar a tela, porque a gente já limpou a tela na chamada do método retirar. Peguei vocês, né? Então a gente vai fazer aqui a primeira coisa é o seguinte, atender a categoria do tipo A, né?
que é esse método aqui, atender recebendo apenas um parâmetro inteiro. Então, caso a categoria A seja atendida, então não tem necessidade de continuar, passa para o próximo atendimento, a gente dá um return aqui e paramos por aqui. Então, caso contrário, a gente faz uma varredura pelas categorias que foram passadas aqui por parâmetro. Isso aqui que eu estou fazendo, tá, pessoal, já é uma outra coisa pensando-se em futuras manutenções, pensando-se em escalabilidade de sistema. Ou seja, agora a gente está comportando aqui receber essas duas categorias no caixa 5. Mas se porventura o cliente, né, vier a solicitar que seja incluída uma nova categoria também aqui para o caixa 5, esse código não vai deixar de funcionar. Tá ok? Ele vai continuar atendendo da mesma forma. Vai ser alterado aqui, né, a quantidade de categorias passada por parâmetro e vai continuar, esse método aqui vai continuar atendendo. Tá? Eu acho importante ressaltar isso porque eu poderia estar pegando, como é um array, eu poderia estar pegando por index, vamos supor, poderia definir que se a categoria passada é de posição 0, ou seja, o primeiro item, faz alguma coisa. Caso contrário, se for o index 1, ou seja, a categoria aqui do tipo C, faz outra coisa. Isso comportaria apenas duas categorias. Mas como a gente está pensando sempre em escalabilidade, eu vou utilizar um loop for each. Ok? Então eu vou definir aqui uma variável sem a preferencial aqui novamente. Vai ser a mesma ideia que a gente tem aqui. Vou utilizar um recurso mais avançado que existe na história da informática, que é o Ctrl+C e Ctrl+V. Esse recurso é o mais utilizado aí no mundo da informática. Então, se ele encontrar algum item com essa categoria aqui do primeiro item do for each, que no caso vai ser a categoria N, então a gente vai fazer aqui um atendimento preferencial. A gente vai decrementar os clientes e fazer um return. Aí você está me perguntando, mas se for da categoria C, ele não vai passar duas vezes, não vai atender as duas categorias? Ele atenderia sim, mas sendo que a gente colocou aqui um return, então, por exemplo, se ele encontrar logo na primeira interação do for each um cliente da categoria N, ele faz o atendimento e esse return que está aqui faz parar o nosso loop for each e parar o método e a gente para por aqui. Então, se ele não encontrar o primeiro item aqui, a primeira categoria, não vai cair naquele return, vai passar para a categoria C e vai fazer o atendimento normalmente. Ok? Então, se por acaso não encontrar nem da categoria N nem da categoria C na fila, então a gente vai fazer o seguinte, vai sair desse for each e vai atender o primeiro da fila, que será a prioridade. Isso daí também é de acordo com a especificação lá
atividade. Então aí se a gente não encontrar nenhum dessas duas categorias na fila, a gente atende o cliente de prioridade normal, remove ele da fila e continua. Aproveitar para consertar aqui, porque acabei passando a variável errada nesse atendimento. E então